frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos usar e implementar middleware do Express para melhorar aspectos não funcionais, né? Mais especificamente aspectos de segurança e de desempenho, tá certo? Então a gente vai revisar, né, esses requisitos não funcionais e entender a importância deles para a nossa aplicação, e para essa prática a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js e TypeScript já esteja previamente configurado. No caso de instalação de alguma versão mais recente do Node.js, o gerenciador de pacotes do Node, o NPM, instalação do TypeScript e configuração de compilação do nosso projeto e-commerce-node-API, a IDE VS Code configurada com as extensões necessárias e o Postgres e o pgadmin instalados, tá certo? Como de praxe, a gente, antes de executar o nosso projeto, a gente está aqui com o e-commerce Node API aberto, a gente roda nossos testes para garantir que a gente vai estar implementando e fazendo refatorações no nosso código a partir de uma base de código, né, íntegra, certo? Então nossos testes estão ok, a gente pode dar continuidade às atividades desse vídeo. Bom, primeiro é interessante a gente conhecer o que são os requisitos não funcionais, né? Só lembrar um pouquinho. Então, requisitos não funcionais são restrições impostas a um sistema que define seus atributos de qualidade. Então, por exemplo, segurança, confiabilidade, desempenho, usabilidade, tudo isso são atributos de qualidade e garantem uma maior qualidade, né, como já se fala, do sistema, né? E essas restrições são impostas a depender do contexto que o sistema está inserido, tá certo? Os requisitos não funcionais, né, eles estão ali para apoiar a qualidade do software e dar suporte aos requisitos funcionais, que é o negócio que você está tentando atender com o software, tá certo? Eles geralmente são indicados por adjetivos, né? Como eu já falei, segurança, desempenho, confiabilidade, usabilidade, entre outros. Beleza? Sabendo um pouco mais sobre os requisitos não funcionais, a gente vai agora, né, falar um pouco sobre o uso dos middlewares Express e boas práticas para melhorar especificamente o critério de qualidade, que é a segurança, tá certo? O próprio Express tem uma página, né, que fala sobre as Best Practices Security, né, ou seja, as melhores práticas em segurança, e nessas melhores práticas tem aí o uso de middlewares e, é óbvio, né, configurações, tá certo? Então, o que é segurança, né, no contexto dos requisitos não funcionais? Basicamente, segurança pode ser pensada como um conceito, né, mais abrangente, que perpassa outras camadas e contextos, mas ele geralmente é pensado no sentido de o sistema deve ser protegido contra acesso não autorizado. Então, deixa eu abrir aqui para vocês o nosso diagrama de arquitetura, que a gente sempre faz uso para poder, né, entender o contexto geral da nossa aplicação. E aí, veja, segurança geralmente é algo, né, a gente está desenvolvendo essa caixa cinza aqui, que é o e-commerce Node API, que é o nosso back-end. E aí a gente pensa em segurança de uma forma mais simples, superficial, como proteger esse sistema contra acesso não autorizado. Mas segurança, né, é um conceito mais abrangente, como eu já falei, e perpassa não somente, por exemplo, né, o software que está dentro do back-end, mas a infraestrutura e configurações de outros aplicativos que vão ajudar o nosso back-end a ser usado em produção pelo usuário final, né? E é claro, a segurança também perpassa as camadas da aplicação. Então, posso aplicar boas práticas e conceitos de segurança, né, a nível de desenvolvimento de software nas diversas camadas que a gente vem fazendo aqui da nossa arquitetura. Mais especificamente agora, nesse vídeo, a gente vai focar, né, na aplicação de boas práticas de segurança na camada de apresentação, mais especificamente ainda no nosso Web Framework, o Express, tá certo? Que faz com que a gente possa criar um servidor web, tá certo? Quais são as orientações do Express? Né? Primeiro, né, a gente está focando aqui, como eu falei, nas orientações do Express, que são elementos de segurança no nível de aplicação. No nível de aplicação em que sentido? Onde o desenvolvedor consegue atuar porque ele consegue fazer isso no código, na implementação de código, né? E é não só onde ele consegue atuar, mas ele deve atuar nesse ponto também. Então, um bom desenvolvedor tem que conhecer algumas boas práticas, né, de segurança, né, a nível do desenvolvimento de software, né, em vez de, por exemplo, a nível de segurança física ou segurança da infraestrutura,
tá certo? E aí a gente tem algumas orientações, como por exemplo, desativar o cabeçalho expired by, o uso do middleware helmet, que faz uma série de configurações de cabeçalho para ataques com base em web já conhecidos, né? Não usar versões descontinuadas ou vulneráveis do Express e de outras bibliotecas, e fazer análise do payload das solicitações recebidas, né? Por exemplo, codificar e decodificar JSON, né? Decodificar o URL encoding, tá certo? Então, essas são as principais orientações que o desenvolvedor consegue aí implementar ainda no processo de desenvolvimento, ou seja, poder já ser feito durante o ambiente de desenvolvimento, tá certo? E existem algumas orientações mais específicas para o ambiente de produção, como por exemplo o uso do TLS, né, que é uma camada de segurança para transporte da informação, que usa encriptação, tá certo? É uma preocupação para a produção, digamos assim, porque dá para fazer em desenvolvimento? Dá, mas é uma configuração que talvez não seja necessária, é uma preocupação que a gente não tenha nesse momento. Outra orientação, né, que a gente não vai estar utilizando aqui é o uso de cookies de maneira segura. Por quê? Porque a nossa aplicação back-end ela é stateless. A gente vai estar usando, né, uma web API usando o estilo arquitetural REST, e a gente não vai usar o cookie, porque o REST, né, é justamente uma representação de estado sem, né, na verdade, sem estado. Então, como a nossa aplicação é stateless, a gente não vai precisar estar utilizando cookies. Né? E vejam que nossa aplicação back-end ela é separada do front, ela pode estar rodando em processos separados. Então, inicialmente, a gente não vai estar utilizando cookies por esse estilo arquitetural que a gente está utilizando, né? Por essas decisões arquiteturais, né? E também pelo baixo acoplamento que a gente tem com o front-end, tá certo? Outra orientação que o próprio Express faz por exemplo, que a gente vai fazer mais na frente, né? Fazer o tratamento de exceção de erro na camada de apresentação, esses erros do Express de forma mais customizada, sem precisar utilizar o middleware de erro padrão, tá certo? Utilizar, por exemplo, controle de compartilhamento de recurso entre origens, que é o CORS, que a gente vai ver também no futuro, quando a gente fizer a integração com o front-end. Autenticação e autorização, que também vai ter um vídeo próprio para isso. Limpeza, né, e sanitização das entradas de dados, ou seja, para evitar, por exemplo, injeções de comando, injeção de SQL, ou então cross-site scripting, que é um tipo de ataque, tá certo? Fazer aí o que a gente chama de um input validation, né, a validação das entradas, que a gente também vai fazer em vídeo específico, né? Fazer, por exemplo, limitação de tráfego, né? Isso aí vai mais para a parte da configuração do servidor do que no processo de desenvolvimento de software, tá certo? Então essas são outras orientações, mas a gente vai estar focando nas orientações que dá para ser implementadas em desenvolvimento e que são, digamos assim, mais próximas ao que o desenvolvedor de software precisa saber, que é desativar o cabeçalho expired by, o uso do helmet, verificar versões descontinuadas, né, e vulneráveis, e análise de solicitação do corpo das mensagens que vão chegando nos requests, beleza? Visto isso, a gente vai para o primeiro elemento aí, que é o desativação do cabeçalho expired by. Lembrando que isso é uma boa prática, tá certo? E o que é que essa configuração faz? Ela desativa o cabeçalho, né? E isso evita que invasores, né, possam utilizar esse cabeçalho para detectar aplicativos executando Express e então iniciar ataques especificamente direcionados a ele. Ou seja, esse cabeçalho, nesse momento, ele acaba revelando informações importantes da infraestrutura interna do software que dão informação, né, acesso a informação privilegiada, não tão privilegiada, mas acesso a informação que possa direcionar, né, um ataque mal intencionado. Então, por exemplo, se eu abrir aqui, por exemplo, né, primeiro vou rodar aqui nosso projeto, né, usando o npm run dev server, vou aguardar o nosso servidor estar inicializado, tá tudo ok aqui inicializado, e vou abrir aqui, ó, o nosso módulos, catálogo, na parte de apresentação, presentation, vou abrir o categoria app, que é o nosso teste integrado manual com a nossa API, e vou fazer uma requisição só para vocês verem aqui essa questão desse cabeçalho. Quando eu faço o send request, eu acabo recebendo, além, né, do status code, né, da mensagem de status, né, que é 200 nessa recuperação, além de receber o corpo da resposta com a array JSON com as categorias, eu recebo esse
cabeçalho, que é uma meta-informação sobre a resposta que foi dada pelo nosso API. E veja que ele aparece aqui, o Expired By. E isso acaba revelando que a nossa API usa o aplicativo Express, e isso pode direcionar, né, ataques específicos baseados no Express. Então isso é interessante, né, porque a gente vai estar fazendo uma boa prática, que é evitar que informações importantes e sensíveis do nosso API sejam vazadas nesses cabeçalhos, beleza? Então onde é que a gente vai configurar isso? Lá no app.express.ts, onde a gente cria o aplicativo Express. Então a gente vai vir aqui, ó, src main presentation, pasta http, app express, certo? Vou fechar aqui esse cara, vou deixar aqui o HTTP porque a gente pode testar já. E a gente basicamente vai configurar isso aqui. Qual é o problema? Quando a gente fez a primeira configuração, a gente usou o comando errado. A gente usou o comando disabled, mas na verdade aqui é disable, tá certo? É por isso que mesmo com esse comando aqui sendo configurado, ainda estava aparecendo o nosso cabeçalho lá. Então a gente apaga aqui esse Dzinho, o nome da configuração é disable, e aí a gente está dizendo para o servidor Express que não habilite esse cabeçalho nas respostas, tá certo? Salvando isso aqui, a gente pode vir aqui novamente, ó, e fazer a mesma requisição, e a gente pode verificar que agora a gente não tem mais o cabeçalho Expired By, e isso já é uma primeira boa prática para, né, aumentar aí nossa questão de segurança da aplicação, beleza? Feito isso, a gente pode ir agora para a instalação e configuração do middleware Helmet, tá certo? Que é um middleware bem conhecido, né? E esse Helmet ele pode ajudar a proteger o seu aplicativo de algumas vulnerabilidades da web já conhecidas, configurando uma série de cabeçalhos HTTP de forma adequada e evitando que isso seja feito manualmente pelo desenvolvedor. Então o Helmet é na realidade apenas uma coleção de várias funções de middlewares menores que configuram cabeçalhos HTTP relacionados à segurança, certo? Então para isso a gente primeiro, né, já que o middleware do Helmet é um middleware de terceiro, a gente vai abrir aqui o terminal, parar aqui o servidor rapidinho e vou fazer um npm install do Helmet, tá certo? Helmet em inglês significa capacete, faz uma alusão à proteção, né? E esse middleware aqui vai ser configurado no nosso servidor de aplicação. Então vamos instalar ele primeiro, aguarda a instalação acontecer. E aí depois da instalação desse middleware de terceira, a gente vai configurar ele, é claro, lá no app.express.ts. Vejam que nos vídeos anteriores a gente disse que existe uma ordem, né, dos middlewares, então é importante a gente colocar esse middleware no local correto. Então, como ele é um middleware de terceiro, né, a gente tem aqui, ó, né, essa, digamos assim, essa seção do nosso código que fala sobre os middlewares de terceiro. A gente já tem aqui o Morgan que faz aqui o log das aplicações, né, das aquisições HTTP, e aqui em cima do Morgan eu vou botar um app.use. Veja que esse Helmet, ele além de ser um middleware de terceiro, ele vai ser um middleware de aplicação, porque ele vai ser executado para todas as rotas, ele não é um middleware específico de rota. E é claro, aqui a gente está pegando um erro, porque a gente precisa importar o Helmet para ser utilizado na nossa aplicação, tá certo? Então vamos fazer um teste aqui também. Vou abrir aqui, ó, o nosso servidor, vou deixar nosso servidor rodando novamente. E vamos fazer uma execução de um teste desse integrado manual para verificar como uma requisição, né, fica. Então vou abrir aqui categoria e vou mandar recuperar todas as categorias. Percebam que agora aparece uma série de outros cabeçalhos que a gente não configurou. A gente tinha desconfigurado, por exemplo, o Expired By, mas agora aparece, por exemplo, esse XSS Protection, né, o XContent Type Option, XDNS Prefetch Control. Então tudo isso são cabeçalhos configurados a partir da configuração do Helmet, que é um middleware que ajuda a proteger aí contra vulnerabilidades já conhecidas, e isso é uma orientação do próprio Express. Beleza? Bom, depois da instalação e configuração do middleware Helmet, a gente pode, né, fazer a verificação de vulnerabilidades e dependências obsoletas da nossa aplicação.
como é que isso pode ser feito? Veja que a gente não vai fazer isso, né, em forma de software mesmo, de código, de implementação de código, como a gente fez com a desativação do cabeçalho e a instalação e configuração do helmet. A gente vai fazer isso usando o próprio NPM e os comandos do NPM para verificar os nossos pacotes, tá certo? Então, vamos abrir aqui o terminal, né? Parar aqui o nosso servidor, limpar ele aqui rapidinho e vamos fazer o uso, tá certo, do comando npm audit. Esse comando npm audit, ele vai fazer uma verificação de vulnerabilidades nas dependências do projeto. Então, se eu der aqui o comando, ele vai varrer todas as dependências do projeto e verificar se tem alguma vulnerabilidade. Aqui a gente aparece uma vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade, né, severa, né, a severidade dele, no caso, moderada, né, tem moderada, tem graves, né, e ele diz que é uma vulnerabilidade conhecida, né, no VITE, né, do conceito XSS Vulnerability, tá certo? Ou seja, para resolver essa vulnerabilidade, a gente tem que atualizar da versão 4.4.0 para 4.4 usando o comando npm audit fix, tá certo? Veja, como é que o npm trabalhou aqui? Na verdade, o npm audit, ele abriu o nosso arquivo, ele leu, né? Não abriu, mas ele leu o nosso arquivo package JSON, que eu estou abrindo aqui, e ele varreu todas essas dependências de desenvolvimento e dependências de produção, né? E as dependências das dependências, veja que o VITE aqui ele não é uma dependência direta, mas provavelmente é usada pelo VTest, que é a nossa biblioteca de testes, e isso é uma vulnerabilidade, tá certo? E aí o que a gente faz, né? O próprio npm audit, ele já me diz aqui como é que eu posso fixar. Eu posso fixar, é claro que aqui a gente só tem uma vulnerabilidade, mas se eu tivesse vários, eu poderia ir fixando as que eu quisesse. Nesse caso aqui, eu vou estar usando o comando inteiro, npm audit fix, dá um enter aqui, aguardo ele fazer a fixação dessa vulnerabilidade. Então ele provavelmente vai ter que baixar a versão nova, tá certo? E aí eu posso usar agora novamente o npm audit para verificar, certo? E aí a gente vai verificar novamente depois do fix e a gente vê que a gente tem 0 vulnerabilidades, tá certo? Isso é uma boa prática, beleza? Bom, existem comandos que podem verificar, né, a vulnerabilidade e, digamos assim, as dependências obsoletas de forma direta e para cada, né, pacote, em vez de eu verificar tudo. Então, por exemplo, eu posso usar o comando npx npm outdated, né? Esse outdated é um pacote npm que ele está no repositório npm, mas ele não está instalado na nossa aplicação, porque a gente só está usando para fazer testes específicos, e é por isso que a gente usa o comando npx antes do npm, não precisou instalar ele. E aqui eu posso botar, por exemplo, eu quero ver se o Express é uma biblioteca dentro da minha aplicação que está vulnerável ou que está com obsoleta, digamos assim. Dou Enter, né? Espero ele fazer essa execução desse comando, fazer essa verificação. Veja que não retornou nada, então isso quer dizer que minha biblioteca Express, na versão que eu estou usando aqui é 4.18, ela não está obsoleta e nem vulnerável. E se eu executar esse comando sem passar a biblioteca, ele vai executar, né, essa verificação em todos os pacotes, tá certo? E aí a gente vai poder verificar quais desses pacotes estão vulneráveis, ou se não tiverem vulneráveis, estão obsoletos. Então, digamos assim, que tem versões mais recentes, né? A questão de ter versões mais recentes não quer dizer que estão obsoletos ou que estão vulneráveis, né? Então, veja que a gente tem o seguinte, a gente tem a versão corrente, por exemplo, o Faker.js, que a gente usa lá nos testes para gerar dados fakes, né? Para gerar aqueles dumps. A gente está na versão 8.2, né? E a última versão é 8.3.1, né? E a gente poderia estar atualizando para ela, para que a gente não estivesse usando algo obsoleto, tá certo? A gente também tem o Prisma Client, o Types Node, o próprio VTest UI, o NodeMoon, o Prisma, Sucrase, várias versões das nossas bibliotecas, né? Das nossas dependências estão desatualizadas. Eu poderia estar atualizando porque é uma recomendação, né? A gente está verificando tanto vulnerabilidade como dependências obsoletas. É óbvio que a gente tem que estar tomando cuidado nas atualizações aqui para evitar que
uma atualização de uma versão para outra quebre nossa aplicação. Então, é interessante ir fazendo a atualização uma por uma para verificar o que é que vai ser mais afetado, identificar quais as atualizações mais importantes que trazem, por exemplo, correções de vulnerabilidade, né, para poder não quebrar também nosso software, né? E é óbvio, toda vez que for fazendo a atualização, executar os testes e verificar se a aplicação está ok. Então, como a aplicação aqui a gente percebeu que ela não tá, né, já não está mais com vulnerabilidade nenhuma, né, 0 vulnerabilidades, né, a gente não vai fazer a atualização desses caras aqui, eu só mostrei para a gente perceber que a gente poder atualizar, mas eles não são vulneráveis, como a gente já viu. Então eu só posso agora fazer, na verdade, o teste se minha aplicação está subindo normalmente. Na verdade, vou executar primeiro os testes verbosos, né, que na verdade vai dar erro, porque eu estou executando um comando, né, que não existe, né, o verboso, né. Vou executar aqui o teste verboso. Vejam que todos os meus testes estão sendo executados com sucesso, passaram corretamente, então aqui já está ok. E vou executar a minha aplicação, vou subir, né, minha aplicação, minha API no servidor de aplicação. Então aqui também subiu, então veja que aquele npm audit fix, mesmo corrigindo o Vite, não teve nenhuma, digamos, não afetou o meu código de forma negativa, tá certo? Bom, depois de fazer essa verificação de vulnerabilidade e dependência, é interessante que a gente faça a análise do payload e das solicitações recebidas para lidar com dados codificados, tanto em JSON como em URL Code. Isso é uma das recomendações também do Express. A gente já está fazendo um deles, né? Eu vou aqui no app.express, está lá dentro do main presentation HTTP, e a gente já está fazendo a análise do payload. Payload é um termo para o corpo da requisição, né? Ou seja, as informações que vêm no corpo da requisição, né? Ou, na verdade, os dados que vêm na requisição. E aí, nessa solicitação, nessa requisição recebida, a gente já está fazendo o uso do express.json, que é um middleware integrado que faz aí essa análise do payload e pega o JSON que vem no formato string no payload da requisição e transforma realmente no objeto JSON. Então a gente já está fazendo esse, tá certo? Aqui já está na ordem certa, né? O outro que a gente pode estar usando aqui, que também é um middleware integrado do Express, então a gente não vai precisar instalar, é o app use, né, para configurar o middleware, mas o URL encoded, tá certo? E essa função, ela é uma função de middleware integrada no Express que analisa nas solicitações recebidas as cargas, né, os payloads codificados em URL, tá certo? E provavelmente a gente vai fazer o uso em rotas muito específicas que lidam diretamente com submissões de formulário. Por natureza, a gente fala, né, a gente definiu que nossa API vai estar trabalhando com, né, a comunicação sempre via JSON, né, receber JSONs e retornar JSONs. Mas existem casos específicos que a gente vai querer trabalhar com lidar diretamente com submissões do formulário, principalmente nas questões de segurança. No caso aí, né, quando a gente for trabalhar com autorização e autenticação, que é o envio de senha, beleza? Então a gente já deixa ele aqui configurado, tá certo? Depois de fazer esse código, né, a gente pode agora ir para a próxima boa prática, né, que é criar um middleware customizado para verificar content types permitidos, né? Vejam que a gente falou aqui que nosso pensamento na hora que está desenvolvendo a API é que uma das nossas decisões arquiteturais é que nossa API vai retornar JSON e vai receber JSON na maioria das rotas, só em casos específicos que vão receber outros formatos. Então, a gente pode criar um middleware customizado para verificar esse tipo de conteúdo, né, esses content types a partir dos cabeçalhos que são permitidos. Então, eu vou fazer um middleware que vai, digamos assim, melhorar a segurança da minha aplicação, porque vai atender essa minha decisão arquitetural de limitar os tipos de conteúdo que minha aplicação recebe. Beleza? Então a gente vai fazer um middleware nosso, um middleware customizável. A gente ainda não tem nenhum middleware customizável, como a gente pode ver aqui, e a gente vai começar a aprender a fazer middlewares nesse momento. Então o que a gente vai fazer? Vai abrir a pasta src main presentation http, e aqui dentro de http a gente vai criar uma nova pasta chamada middlewares, onde a gente vai desenvolver nossos middlewares genéricos, os middlewares de, digamos assim, nível de aplicação, né, já que a gente está no main, né, para poder utilizar lá no app.express, beleza?
Então vamos lá. Primeira coisa aqui, né? Depois de feito isso, a gente vai criar o nosso arquivo para desenvolver o middleware. Então aqui dentro dessa pasta, novo arquivo, vamos chamar ele de content-type.middleware.ts, ou seja, vai ser um middleware que vai verificar, né, os tipos de conteúdo que estão sendo enviados. E aí a primeira coisa é, todo o middleware do Express, como a gente viu lá na parte teórica, ele é uma função que recebe como parâmetro, né, o request, o objeto request, que tem a requisição, o objeto response, que vai ser feita a resposta, e o next function para chamar o próximo middleware. Então a gente vai ter que importar o next function, request e response do Express, tá certo? Né? A gente vai criar antes aqui, também para facilitar a configuração da nossa aplicação, uma constante que eu denominei de allowed content types, que está em inglês aqui, mas poderia estar em português, que é os tipos de conteúdo permitidos. E basicamente eu uso lá os conceitos de tipos, né, meme types, né, content types lá do HTTP, e defino que nos meus conteúdos permitidos a gente vai ter application/json, tá certo? E é óbvio que agora a gente começa a desenvolver o próprio middleware. Então vamos lá, o middleware é uma função, né? Posso chamar aqui também é constante, content type middleware, né? É igual a uma função, por exemplo, aqui, ó, essa função ela sempre recebe um request, que é do tipo request do types do Express, um response e um next, tá certo? E aí dentro dessa função eu posso fazer vários códigos, né? E esse middleware vai ser configurado na aplicação ou em alguma rota. No caso aqui a gente provavelmente vai usar em algumas rotas que a gente sabe que precisam somente usar application JSON para fazer a validação. E aí a gente pode fazer então aqui, se a gente vai validar, é uma condicional, se, né, fazer uma negação aqui, olha, o content type, né? Na verdade antes a gente vai ter que pegar o que vem do cabeçalho, a gente vai ter que fazer aqui, ó, const, né? Const, criar uma constante content. Aí aqui eu vou acessar o objeto request, que é a minha requisição que está chegando, acessar os headers que estão chegando no cabeçalho e vou pedir para que ele me busque o header content type. Então, quando a minha requisição chegar, eu pego o cabeçalho, né, que é esse content type, e armazeno aqui. E aí sim, agora eu faço o teste. Se esse content type não existir, né, ou seja, se o cabeçalho não estiver sendo preenchido, né, por exemplo, ou se o que eu tiver no conteúdo não estiver permitido, olha, não estiver permitido na lista, né, de conteúdos, então, né, você vai retornar uma resposta específica. No caso aqui a gente vai retornar, usando o response, a gente já vai fazer o retorno. Percebam que se o conteúdo, né, o tipo do conteúdo não for de acordo com os tipos de conteúdos permitidos, ou ele não existir na requisição, a gente vai encerrar o ciclo de solicitação e resposta antes de chamar as rotas, né, porque ele não está obedecendo a uma regra nossa que está sendo feita no middleware, né? Então ele vai responder com o status 415, que é o tipo de mídia não suportado, que é um tipo específico de erro de cliente, tá certo? Ou seja, o cliente está me mandando uma requisição onde o tipo do conteúdo não é válido para aquela rota específica, certo? Se o conteúdo existir e ele não tiver incluso nessa lista, então é porque ele provavelmente veio um application JSON, então faço um next normal, né, que é vá para o próximo middleware, tá certo? Então aqui a gente faz o middleware que verifica o tipo do conteúdo, e é claro, a gente importa, né, exporta isso aqui, certo? Aqui eu vou chamar ele de vou criar um alias só para dar o nome aqui, content type, tá certo? Só para tirar o nome middleware aqui, mas eu poderia estar importando tudo mesmo e fazendo os testes lá, certo? Aqui, né, se eu não fizer assim, não botar o alias, eu vou importar e usar ele assim, né? Se eu chamar ele assim, né, que eu só estou mostrando também uma forma de poder importar, exportar e importar com nomes diferentes do nome da própria classe, certo? E aí agora a gente pode estar testando, né? Primeiro eu vou testar antes de aplicar. Eu criei o middleware, mas não estou aplicando ele em nenhuma rota. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na rota de inserir, vou abrir aqui o método, né,
Primeira coisa, a gente tem que ver aqui porque está dando um erro, né? A gente percebe aqui que a gente tá com erro no nosso elemento aqui, porque na verdade isso aqui é um arm function, tem que ser assim, né? Na verdade, espera aí, recebe aqui, tem que ser assim. Um arm function, né? E aí a gente vai poder fazer o uso dele agora. Na verdade, a gente não configurou o uso dele, mas vamos fazer um teste antes de usar o elemento. Eu vou abrir aqui, ó, o módulos, catálogo, presentation, categoria HTTP, e vou testar aqui a rota de inserir, certo? Veja que a rota de inserir vai tentar inserir, né, algo passando o cabeçalho content type application JSON, né, que é o que é permitido, e um objeto que é um objeto JSON, né, que tem um nome chamado sala de televisão. Se eu vim aqui no banco antes para vocês verem, vejam que eu já tenho, né, aqui no meu banco 3 categorias: cozinha americana, sala e sala. Então vou tentar fazer a inserção desse cara aqui, send request. Vejam que deu um 200, ok, então foi um sucesso. Ele me retornou aquilo que foi inserido, no caso gerou o ID, sala de televisão e a data de criação e de atualização. Se eu vier no banco, eu vou ter essa categoria criada também, beleza? E aí percebam que ele não fez nada de validação do conteúdo, tá certo? Então se eu mandasse, por exemplo, aqui um application, por exemplo, .html, ele pode ser que dê erro, mas ele vai acontecer que ele não vai me retornar um erro 415, que é um erro, né, de fato do tipo de MIDI. Então vamos executar aqui dizendo que é um application, né, HTML. Se eu executar, ó, ele dá um erro 500, tá certo? Que não é um erro, digamos assim, intuitivo, que o erro 500 é um erro que a gente já conhece, que é um erro genérico, né? Ele dá um erro 500 e diz que não conseguiu ler a propriedade, ou seja, como eu estou dizendo que é um application JSON, um HTML, ele não conseguiu extrair esse valor e transformar e fazer de fato uma transformação usando aquele middleware lá do express.json, né? Então ele deu um erro 500, mas eu quero que quando o content type seja enviado de forma incorreta, não deu 500, deu o que? O 415, que é um tipo mais específico do próprio HTTP. Lembrando que a gente está usando o estilo arquitetural REST, que pede que a gente use os códigos de erros quando a gente realmente tem aquela situação. Então aqui é uma situação de 415, mas está retornando um 500. Por quê? Porque a gente ainda não configurou o nosso middleware que faz esse teste nas rotas, tá certo? E aí onde é que a gente vai fazer isso? Na rota, viu? Veja que esse middleware vai ser um middleware de rota, né? Ele não vai ser um middleware de aplicação. Então eu não vou configurar ele aqui no App Express, eu vou configurar ele no categoria routes, tá certo? Onde tem as rotas específicas de categoria. Mais especificamente eu vou configurar no post e no put, que são o inserir e o atualizar. E aqui, como é que a gente configura o middleware? Primeira coisa é o URL daquela rota, no caso aqui é categorias, né? Então, quando a gente chama localhost, alguma porta, /api, /v1, /categorias, com o método post, vai cair aqui. E aqui, depois, antes de chamar o controlador, né? Que o controlador é o, digamos assim, o ponto final dessa rota, né? Que vai chamar depois o caso de uso, né? Chamar o repositório, né, do banco. Antes disso, eu quero que ele passe pelo middleware. Então ele vai chamar aqui o content type, certo? Né? Nos códigos que a gente fez antes, a gente está chamando ele de content type middleware porque a gente não estava usando o alias, tá certo? Mas aqui eu estou usando o alias, então estou chamando ele da forma. E veja que ele já importa lá do main presentation HTTP middleware, onde a gente criou ele, certo? Então agora quando eu fizer a requisição para o inserir, ele vai fazer esse teste. Em vez de retornar um 500, por exemplo, como no caso, como estava acontecendo, ele vai retornar um 415 dizendo que é um supported media type, ou seja, um tipo de mídia não suportado. E aí a mensagem de erro ela é mais intuitiva e mais amigável com o cliente, né? Porque o cliente entende que não é um erro 500 genérico, né? É um erro porque eu estou mandando conteúdo errado. Então se eu mandar aqui um JSON novamente, vou botar aqui a sala de TV agora para dar uma diferenciada, envio o request, ele funciona, né? Se eu mandar o recuperar todos aqui, eu consigo ter todos esses elementos que eu criei aqui agora, certo? Então agora eu tenho também um middleware de rota, né, que verifica conteúdo. E esse middleware de rota também vai ter que estar sendo inserido aqui, no atualizar, porque o atualizar também, né, ele passa um content type do tipo JSON. Então vejam que na minha parte de categoria, as minhas únicas rotas que recebem payloads, né,
cargas de dados no corpo da resposta, no corpo da requisição, é o inserir, usando um Content Type Application, e o atualizar. E aí o que eu estou dizendo? Eu estou seguindo a minha definição da arquitetura. Os meus endpoints de categoria, né, que recebem informação via payload, no caso o put e o post, inserir e atualizar, eles sempre vão receber JSON. Se eu passar qualquer outra coisa, tem que dar um erro 415 para que o cliente fique ciente, né? Lembrando que os erros 400 são erros de cliente, ou seja, ele está enviando alguma requisição. Lembre que aqui a gente está simulando requisições de cliente, né, com REST Client, e esse teste já está sendo feito, beleza? Então vamos salvar aqui, né, que a gente já fez o uso desse middleware, né? E o que é que a gente pode fazer agora, né? A gente pode usar também, além de middlewares para melhorar segurança, a gente pode usar middlewares para melhorar desempenho, tá certo? E aí, veja, desempenho é um requisito não funcional, né, que a gente trabalha e tem um conceito dele basicamente o seguinte: é um requisito não funcional que é usado para organizar o sistema, né, de forma a minimizar a comunicação entre os componentes. Que componentes são esses? Ou os componentes internos, como a gente falou, as camadas, né, os elementos dentre as classes, né, que são executados, ou componentes externos, como por exemplo o back e o front, tá certo? Então, desempenho, ele também, assim como segurança, é um conceito mais abrangente e perpassa todas as camadas. Então, você pode aplicar desempenho na camada de presentation, na camada de domínio, na camada de infraestrutura, por exemplo. Camada de infraestrutura, principalmente repositório, trabalhando com banco de dados. Uma forma de trabalhar desempenho, trabalhando com índices no banco de dados, principalmente nos bancos de dados relacionais, tá certo? Desempenho no contexto que a gente vai ver aqui, o nosso foco vai ser camada de apresentação, principalmente desempenho da aplicação Express. E aí vem, né, a gente tem também lá no site do Express uma página específica para as melhores práticas de desempenho. E aí qual é a orientação do Express, né, em relação a isso? Principalmente no ambiente de desenvolvimento, que é um ambiente que o desenvolvedor tem controle. Fazer o uso da compactação do gzip, ou seja, fazer compactação das respostas, uso de funções síncronas, né, ou não usar funções síncronas, ou seja, usar mais funções assíncronas. Então eu posso mostrar aqui, por exemplo, que aqui na rota a gente está fazendo o uso de funções, né, assíncronas, porque essa função aqui chama o controller e o controller é assíncrono, assim como o controller chama, né, o caso de uso, que também é assíncrono. Então a gente está sempre tentando seguir essas recomendações do uso assíncrono, né, já que a gente está trabalhando com uma API web que tem basicamente uma natureza assíncrona, tá certo? Essa é uma das orientações que a gente já vem seguindo. A outra é usar o middleware para integrar arquivos estáticos, tá certo? A gente não vai usar isso agora, nesse momento, porque a gente está construindo um servidor de aplicação que retorna, na sua maioria das vezes, recursos, né, dinâmicos, né, através dos controladores, ou seja, os recursos, eles são criados ou buscados no banco de dados e gerados objetos JSONs para serem retornados. Então são dinâmicos, não são arquivos estáticos. Porém, né, no futuro a gente vai fazer a configuração desse middleware quando a gente for utilizar, né, o conceito de mostrar a documentação da API. A gente vai estar usando arquivos estáticos gerados pelo Swagger, tá certo? E aí vai ter um vídeo próprio para isso, beleza? Outras práticas sobre desempenho, né, que geralmente são aplicadas em produção, né, a gente tem algumas práticas que são repetidas e que são interessantes para diversos tipos de requisitos não funcionais. Por exemplo, a manipulação de erro também entra aqui, assim como entrou em segurança, tá certo? Como orientação. Mas, por exemplo, uma recomendação diferente do Express é você fazer cache middleware, né? Ou seja, um middleware de cache, né, para fazer escalabilidade da aplicação, né? E a aplicação tem mais desempenho, pode fazer limite de tráfego também, assim como na parte de segurança. A parte do body passing também a gente já falou, né? Passar o corpo de JSON, URL, por exemplo. Usar TLS, lua de balancing, né? Monitoramento de middleware, tudo isso são orientações também relacionadas a desempenho, tá certo? E às vezes elas são orientações que estão atreladas a mais de um requisito não funcional. E aí, falando sobre essas orientações, vamos fazer a orientação que a gente consegue fazer aqui, né? Que é a orientação de instalar e configurar a compressão do payload de resposta, que é algo que o desenvolvedor consegue fazer tranquilamente em desenvolvimento. E aí, veja, o que é compressão, né, ou compactação? É basicamente comprimir as respostas do servidor usando algum algoritmo de compressão para reduzir o tamanho dos dados
e melhorar o desempenho. Veja que quando a gente faz alguma recuperação aqui, por exemplo, recuperar todas as categorias, né, ele retorna, né, o status, mas em algum momento aqui ele vai ter o content length, que é o cabeçalho que mostra o tamanho da resposta. Se essa resposta aqui ela for comprimível, digamos assim, porque tem respostas que não podem ser comprimíveis, que já estão no tamanho mínimo possível, esse middleware que a gente vai configurar, ele vai conseguir comprimir e vai conseguir fazer com que o tráfego seja gerado, né, de forma com menos informação, e isso é bom, né? Então veja, a compactação que a gente vai utilizar, ele pode diminuir bastante o tamanho do corpo da resposta e, portanto, aumentar a velocidade de um aplicativo da web, tá certo? O uso de middleware de compactação são boas práticas recomendadas pelo Express. Então primeiro vamos instalar, já que ele é um middleware de terceiro. Então vou abrir aqui, ó, o meu terminal, vou parar aqui meu servidor e vou fazer o comando npm install ou compression, que é um middleware de terceiro que a gente vai usar e configurar para fazer a compressão dos payloads de resposta, tá certo? Depois da instalação da própria biblioteca, a gente só vai instalar os tipos, para que ele possa ser reconhecido no TypeScript, que é a linguagem que a gente está utilizando, né? Fazer a instalação. E depois da instalação feita, a gente pode ir lá no App Express. Nesse caso, esse middleware não vai ser um middleware de rota, então ele vai estar aqui no App Express, né? E ele é um middleware de terceiro, então ele vai ser configurado aqui, tá certo? Junto com o Morgan e com o Helmet. Eu vou botar ele aqui antes do Helmet, na verdade depois, né, que é a parte de segurança, depois vem a parte de compressão. Então vou botar aqui app.use e aqui eu vou chamar compression da biblioteca compression que eu instalei. Aqui ele já fez a importação e aqui agora eu estou configurando, né, um middleware que vai comprimir. Então vejam que quando a minha requisição chega, ela passa por todos esses middlewares, né? Passa pelo middleware, né, que faz a conversão do corpo para um JSON, um string JSON para um objeto, né? Se tiver algum URL encoded também faz esse parser, faz a configuração do Helmet, compression, loga se for uma requisição HTTP, né? Depois chama a rota. A gente ainda não tem middleware customizado, né, aqui. Na verdade a gente tem o content type middle, mas como ele não é um middleware de aplicação, ele é um middleware de rota, ele não é configurado aqui no App Express, mas sim na rota que eu quero que use, tá certo? Percebam que então, por exemplo, a rota get, as duas rotas get e a rota delete do categoria não utilizam esse content type, até porque, por exemplo, a rota get, eu só passo o ID na própria URL aí, eu não passo no corpo, então não preciso fazer a validação do corpo se ele é um JSON, tá certo? Então percebam que é interessante conhecer os conceitos de HTTP para poder fazer essas configurações de rota e aplicar o estilo arquitetural REST da melhor forma possível, tá certo? Uma orientação sobre essa questão da compressão, tá certo? Para um site de alto tráfego que está em produção, alto tráfego significa que é muito requisitado, que tem muito tráfego de informação. A melhor maneira de implementar a compactação é implementada no nível do proxy reverso e não no nível do código do servidor de aplicação. Tá certo? Aqui a gente está fazendo porque aqui, digamos assim, é alcançável pelo desenvolvedor, é uma coisa simples de fazer. Mas quando a gente está no ambiente de produção, talvez seja melhor configurar isso no proxy reverso, como por exemplo um Nginx da vida, tá certo? Nesse caso, você não precisaria usar o middleware de compactação, porque essa responsabilidade seria passada para um outro ambiente mais robusto que sabe fazer melhor isso, né? E no ambiente de produção seria mais interessante usar esse ambiente mais robusto. Beleza? Então, indo para nossas considerações finais, né? Nesse vídeo a gente fez o uso de middlewares e boas práticas para melhorar alguns requisitos não funcionais, mais especificamente segurança e desempenho. E é óbvio, a gente aplicou algumas orientações de segurança e desempenho do Express específicas e que são do contexto assim do desenvolvedor, que dá para ser feito no processo de desenvolvimento de software, né? Existem algumas orientações dessas que a gente falou que são, né, da parte de infraestrutura ou que fogem do escopo do desenvolvedor, tá certo? Valeu, até o próximo vídeo.